Boa noite, pessoal. Shalom. Shalom. Hoje é dia de live. Já estava com saudade de vocês aqui, né? Passamos os últimos dias aí sem gravar live. Hoje, na verdade, esses últimos dias eu estou de férias, né? A passeio, mas improvisamos aqui porque não poderíamos deixar e adiar nossa live de hoje, né? Vamos falar um pouco sobre licantropia. Vão compartilhando aí, né, com os seus amigos. Hoje temos aí a presença do pastor Maico, né? Vamos discorrer um pouquinho acerca desses níveis de mutações genéticas. O assunto hoje está pesado, né? Tô vendo aí que o pessoal tá chegando. Pastora Val, Dene, Emily. Michele, Arielle, ó. O povo tá aí. Show. Pastor Mike. Queridos, vão compartilhando com o pessoal, tá bom? Hoje nós queremos ser bem claros acerca desses níveis de fenômeno. Olha ele aí, ó. Shalom, amados. Shalom. Animado para a live? Amém. Ansioso também, coração cheio de expectativa. Queridos, é uma honra, né, receber aqui o pastor Maico. O pastor Maico é aquela pessoa assim, sabe o presente de Deus? O pastor Maico é um presente de Deus aí. O pastor Maico faz parte do Instituto. Ele tem aí, né, a sua igreja, seu ministério, uma família linda. Ele vai se apresentar. Mas quando veio esse desejo no meu coração de falar um pouco sobre licantropia, logo o Senhor me trouxe aí o pastor Maico. Falar sobre esse assunto é sempre um desafio muito grande, né? E alguns assuntos eu tomo muito cuidado para trazer aqui. Eu sei que nem todos têm maturidade de assuntos tão profundos, mas hoje o Eterno tem nos permitido viver esse momento aí. Bom, pastor, seja bem-vindo. Glória a Deus. É retórico também, amado. Fico muito feliz de estar fazendo essa live com você. E um assunto muito polêmico, né? Um assunto que traz muita polêmica. Meu nome é Maico Vieira, sou pastor evangélico, servo do Deus Altíssimo, do Eterno, esposo de Natália, pai de Maria Júlia, né? Como diz o nosso pastor, amo meu nome. Amo meu nome. Nome quer dizer destino. E o Senhor tem dado esse destino profético aí pra gente. Né, amado? Glória a Deus. Amém. Por isso. E vamos decorrer desse assunto aí tão polêmico. E um assunto bem, bem criterioso que muitas pessoas não sabem sobre tal, né? É, verdade. Queridos, hoje queremos falar. Eu nem combinei muito esses assuntos aqui com o pastor Maico, né? Eu tô assim, pastor, eu vou preparar alguma coisa aí, vou montar, eu vou compartilhar com o senhor. Só que eu sou empolgado. Se eu sentar para montar, isso aqui virou uma aula, né? O pastor Maico também atrás. Mas hoje, queridos, eu espero que tenha tempo para falarmos sobre licantropia, sobre vampirismo, transmutação, como que funciona todo esse desenvolvimento. Para começar, eu queria orar com vocês, né? Amém. A gente vai explicar para vocês o que é a licantropia. Mas antes de orar, eu queria só compartilhar algo com vocês, para vocês entenderem a profundidade desse assunto. Quando eu iniciei o meu ministério, eu aprendi, pastor Maico, um tipo de libertação pessoal, individual. Não havia compreendido de forma tão profunda a um nível ocultista e a um nível estratégico. Ao longo do tempo, o Senhor foi nos despertando acerca disso. E acompanhando ministérios, eu me lembro que eu cheguei no ministério
chamado Ser Entregue, da apóstola Gisela, né, que já faleceu, o Senhor já recolheu. Mas o primeiro contato, pastor, que eu tive com ela, através de um vídeo, ela falava sobre híbridos, nefilins, homens demônios. Quando eu vi, eu até conheci ela pessoalmente, depois a gente riu da situação, porque eu falei assim, gente, essa mulher tá louca. É por conta de pessoas assim, os ministérios de libertação não têm sido levados a sério. Não tem lógica, que história é essa de homens demônios, híbridos, gigantes e tal. E ela começou a falar sobre o inframundo, o intraterreno, toda essa questão. Eu falei assim, meu Deus. O tempo passou, atendendo pessoas. Hoje eu vou ser bem claro. Mas eu tive a experiência, queridos, em campo missionário, de guerra a nível de fenômenos. Entidade toma forma como rã e tantas outras dentro de sala onde não se tinha passagem. E pessoas que relatavam que andavam em parede. Algumas coisas se transformavam em animais, em objetos. Eu tive que procurar ela. Porque eu não conhecia nenhum ministério que trazia clareza e que ela já tinha experiência. E quando eu conheci ela, ela falou o seguinte: filho, eu creio que o Senhor tem me conservado em vida para compartilhar algo. Eu preciso passar aquilo que eu aprendi. Aqui foi o último evento dela. Início da pandemia. E foi engraçado que o voo dela havia sido cancelado. E ela chegou aqui. Então o Senhor ele vem nos despertando para um nível mais alto de guerra. Cassiano, o que você vai chegar com essa conversa? Eu quero te explicar que o intuito da live de hoje não é te provar. Ouvi coisas do tipo que vamos falar aqui hoje. Me tirou assim, a verdade me tirou a paz. Me deixou inquieto, me trouxe inquietude para minha alma. Eu me debati com aquele conhecimento, eu me debati com tudo aquilo, mas o Senhor ele veio trazendo estratégia. Então o intuito de hoje é compartilhar. Mas entenda, queridos, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Aquilo que você vê que para você não é bom, libera e flua de Deus. Temos vivido experiência. Não queremos basear também a live de hoje em experiências. Queremos te dar base bíblica, mas queremos compartilhar com vocês um pouquinho. A live de hoje vai ficar salva? Queridos, as nossas lives a partir de hoje, pastor, não vai ficar salva no Instagram. Amém. Nós vamos lançar no YouTube, tá bom? Mas assim que lançarmos no YouTube, nós vamos mandar o link através dos stories e vocês vão ter acesso à gravação. Amém? Amém. Pastor, o senhor poderia orar? Não escutei, cortou o áudio. O senhor poderia estar orando por esse momento, por essa live, selando aí? Amém. Amém, em nome de Jesus. Todos vocês, curvem suas cabeças e conversamos com o Eterno, com Adonai. Senhor Jesus, nós curvamos as nossas cabeças diante da Tua glória. Pai, nós colocamos a nossa mente entronizada, Senhor, que Tu leve ela cativa, Senhor Jesus. Pai, que nós sabemos quando nós fluímos no Espírito, as dimensões e os portais celestiais se abram. Pai, nós estamos aqui para que o Seu nome seja glorificado neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, lançando a semente e através dessa oração, Senhor, Tu vai regar a terra, Senhor, que muitas das vezes está seca. Mas nós sabemos que a semente lançada, ela só frutifica diante da grandeza do Seu Espírito Santo, Pai. Pai, Senhor, circuncide os corações daqueles que escutam essa live. Circuncide as mentes dele de tal forma, Senhor, que o Eterno, Senhor, coloque no nosso coração aquilo que o Senhor, Tu, ó Deus, quer falar conosco. Sela esse ambiente. Sela a casa de cada um, Senhor. Sela, Senhor, o teto, a parede, Senhor. Senhor, as janelas, o piso, Senhor, sela, Senhor, os tubos subterrâneos. Senhor, corte as linhas leis, os elementos fogo, água, ar, Senhor, terra e éter, Pai. Que tenha, Senhor, um anjo,
Senhor, guardando a cada ministério, a família, Senhor, de cada um que escuta essa live, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarde a nossa vida, guarde os nossos bens, guarde o nosso ministério, Pai. Agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no seu poder, nós cremos na sua glória, nós cremos na sua grandeza, Pai. Agora, circuncide os nossos ouvidos, circuncide os nossos corações, guarde nós, Pai, em nome de Jesus. E tudo isso que nós fazemos hoje, Senhor, é para o seu nome ser glorificado aqui, porque tu és o suficiente das nossas vidas, eterno. Nós te louvamos, nós te damos graça e te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Amém. Amém. Queridos, queremos começar a nossa live te trazendo base bíblica. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta para o pastor. Afinal, o que é licantropia? Vamos lá, amados. Esse é um assunto, como eu digo, muito polêmico. E ele é basicamente o seguinte. A licantropia é a metamorfose do homem animal. Logicamente, a Bíblia, ela decorre isso. Eu gostaria que os irmãos, se pudessem, abrissem a Bíblia em Daniel 4, a partir do 31, para que nós trazemos clareza para os irmãos. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Livro de Daniel 4, a partir do 31. Eu gostaria de fazer essa leitura junto aos irmãos. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como animais do campo. E te farteão comer ervas como bois, e passeão 7 tempos para cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. Preste atenção, amados. E o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Amados, entenda o seguinte. A licantropia é basicamente a metamorfose, é a mutação do homem em animal. O que decorria através da palavra do Senhor? Nabucodonosor era o rei de Babilônia, um homem influente naquela época. Só que ele, por muito tempo, ele pisou naquilo que o Deus Altíssimo trazia e pregava naquela época. Por isso, a castigo disso, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, impeliu sobre a vida dele um juízo. E esse juízo foi basicamente o seguinte: ele foi transformado em um animal. E como que aconteceu isso? Basicamente, amados, ele foi para o campo, ele esteve ali no campo, e ali ele se metamorfoseou, de tal forma que cresceu pelos nele e unhas. E ele se transformou em um animal selvagem. Da mesma forma, amados irmãos, aconteceu também no livro de Êxodo, no capítulo 7, do 10 ao 12, quando Arão chega diante do faraó do Egito e começa a tentar, impelido pelo poder do Senhor, convencer
Faraó, sobre a libertação, o êxito do povo, Arão joga sua vara. Pelo poder de Deus, a sua vara se torna uma serpente. Logo, o faraó fala para os sábios daquele tempo, e tanto também para os ou sábios ou magos, para que jogassem também. Ali eles fazem algum tipo de ritual. E aquelas varas deles, aquele objeto, se tornam serpentes, se tornam um animal selvagem. Logicamente, nós sabemos que a vara de Arão foi transformada pelo poder de Deus. Mas a vara daqueles sábios, dos magos, foi transformado pelos poderes malignos. E aí ela se transformou em animais. Então é basicamente isso, amados. Há uma metamorfose de um ser humano em um animal ou de um objeto. Amém, amados? Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, essa é a base para você entender o que é a licantropia. Talvez você pense o seguinte, Cassiano, que heresia é essa? A Bíblia está nos apontando isso. É verídico. Nabucodonosor, na verdade, você vai descobrir que existe até uma licantropia, que a psicologia ela vem trazendo base dentro do indivíduo que se sente um animal, entenda? Ele se comporta como um animal. Mas eu queria compartilhar com vocês também o que gera licantropia e os tipos de licantropia. Por quê? Vamos lá. Você já entende o que é a licantropia, essa mutação, né? Essa transmutação do homem em um animal. A psicologia vem trazendo princípios de que é quando o homem ele pega e ele se sente um animal. Então tá tudo ali dentro do seu psique. Só que quando nós vamos estudar acerca do campo desses licantrópicos, a gente vai descobrir que existe 2 tipos específicos, se a gente fosse contar com aquela, né? Que a psicologia vem falando a terceira, aquele que se diz ser um animal. Mas eu quero caminhar dentro de 2 para você entender como tudo isso é desenvolvido. Então, o primeiro tipo de licantropia, ele se desenvolve através de rituais, queridos, muito pesados. Então, existem lugares específicos, existem bases específicas que a gente vai pegar. Não dá para citar nome, né? Porque senão mandando para o YouTube, talvez o vídeo caia. Mas bases ocultistas específicas, aonde se trabalha e desenvolve a licantropia. A mutação genética do homem, de tal forma que ele perde a sua imagem humana, tomando forma de demônios em animais. Há pessoas que desenvolvem a licantropia, até mesmo, pastor, no estado de sono. Presta atenção. Bruxos e magos, que no ato de uma viagem astral, consciente ou inconsciente, meu Deus. Cuidado, amado, cuidado, amado. Acessa níveis mais profundos, dimensional. O que é uma dimensão? É aquilo que se mede, é aquilo que se afere. Eu estou viajando e eu estou gravando em um quarto. Pastor Mike está em uma outra dimensão. Você está tendo acesso aonde estamos através da sua tela. Então, é uma forma clara de entender o que é dimensão. Talvez você está aí e você já viu o mundo espiritual. Calma. Eu estou orando para o pastor Maico e eu vejo um fato através da visão. Eu vejo um fato que aconteceu na infância do pastor Maico. O que aconteceu? Eu acessei uma dimensão no mundo do espírito que permitiu com que eu visse. É dimensão. Então, bruxos e magos, eles acessam uma dimensão astral. E acessar a dimensão astral é através daquilo que é energia. Quem trabalha com libertação acho que vai pegar mais fácil.
E a energia, ela se transforma em matéria. Então o indivíduo, o que ele faz? Ele sofre uma transmutação astral. Ele sai do corpo, toma forma de animal e desenvolve os seus feitos. Então, a licantropia, existem esses dois campos. O indivíduo que busca o ocultismo de forma tão profunda, e ali ele desenvolve essa capacidade sobrenatural das trevas de se transformar em animais. Amém? E existe a licantropia, que se desenvolve através de um corpo astral energético. O que eu estou te falando aqui, queridos, é simplesmente aquilo que o ocultismo tem liberado. Talvez quando esse vídeo cair no YouTube, talvez pessoas que se envolvem com goética e tantas outras coisas vão ter acesso. E, queridos, de verdade, nós queremos declarar que a voz de Yeshua alcance os porões mais escuros da tua alma. Amém. E eu quero que você entenda que existe um poder, queridos, existe uma glória, existe uma autoridade, existe um Deus, e esse Deus tem nome, ele é Yeshua, que tem toda a autoridade na terra, debaixo da terra e no céu, queridos. E é esse Deus e Senhor que anseia governar a sua alma, te levar a fluir no Espírito. Em nome de Jesus. Ele é, queridos, o Filho de Deus. Ele é o poder encarnado. Ele é a redenção. Ele é aquele que tem todo o poder. Glória a Deus. Entende? Não existe outro nome que tenha mais poder, autoridade e força do que o nosso Deus, Yeshua. Glória a Jesus. Mas essa transmutação, essa capacidade de se transmutar, de se transformar, o primeiro ponto é desenvolvido através daquilo que chamamos de licantropia. Existem outros métodos e meios, pastor. Amém. E aí a gente fala a transmutação. Amém. E na transmutação, não é simplesmente o indivíduo que se transforma. Ele transforma objetos. E aí entenda. São objetos que se transformam em coisas. Manipulações de fenômenos naturais. Quando acabar a aula, a live, né? A live, eu vou compartilhar com vocês nos stories do Instagram do Instituto. Um bruxo, pastor, amém, fazendo a transmutação energética de um fenômeno com a mão. Vocês vão ver isso no físico. Então estamos falando de um nível mais profundo. E o pastor ele tocou em um ponto muito importante, que é a vara de Arão. Cassiano, então, calma aí. Mas não é por intermédio da autoridade do Senhor? Queridos, vamos entender que o Senhor fez o nosso corpo para manifestar a glória de Deus. O Senhor, ele cria Adão e Eva para ser imagem e semelhança de Yeshua, de Deus, né? É verdade. E quando a gente pega Moisés, a partir do momento que ele fala com o Senhor, acontece algo tão profundo no monte, pastor, que ele sai, o rosto resplandece. Há uma luz, há uma glória, há um impacto de glória. É o poder de Deus. Glória a Yeshua. Então, entenda isso. Quando falamos sobre a licantropia, é a energia que se transforma em matéria física. Então eles pegam a energia, é algo astral, queridos, transforma em matéria física, levando o indivíduo a se transformar em um animal, em tantas outras coisas. Pastor, quer falar um pouco aí? Amados. Amém, amém. Eu acho que a gente pode entrar em decorrência depois que acontece toda essa transformação, porque a gente falou um pouco sobre tanto a psicológica, onde eles acreditam, de fato, na verdade, isso não acontece no físico, mas psicologicamente eles acreditam ser um animal selvagem. Nós decorremos também sobre a questão de literária, que acontece no físico. Eu acho que a gente pode entrar agora, amado, naquilo que acontece, a licantropia espiritual.
A gente poderia entrar agora, decorrer da licantropia espiritual. Quando o pecado ele toma conta do coração das pessoas, quando a maldade toma conta do coração das pessoas, e as pessoas, os seres humanos, eles começam a deixar de ser a imagem e semelhança de Yeshua, do Eterno, o Mashiach, aquele que morreu por nós na cruz, uma morte vicária, e começa a ter a aparência, começa a ter a personalidade de Satanás. E eu gostaria de decorrer um pouquinho sobre Satanás, sobre Lúcifer, para que as pessoas entendam um pouco sobre isso, tá bom? Podemos entrar nessa? Ou você quer falar mais alguma coisa? Pastor, é incrível entrar nesse assunto, porque as pessoas pensam assim, eu nunca entrei no estado de licantropia. Sim. E agora a gente vai entender essa desconfiguração que Satanás vem fazendo de forma passiva. Sim. E agora a gente vai descobrir o quão contaminados talvez nos tornamos ao longo da nossa caminhada, justamente por conta de uma licantropia espiritual. Exatamente. E aí eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Ezequiel 28, para vocês entenderem quem era Lúcifer, quem era Satanás, o inimigo das nossas vidas. Amém, amados? Amém. A palavra do Senhor nos declara em Ezequiel 28 que o Senhor, que Yeshua, abre os nossos ouvidos para essa palavra em nome de Jesus. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Quem era? Lúcifer. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeraldas. Seus engates e guarnições eram feitos de ouros. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido. Você foi ungido como querubim guardião, para que isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você, a iniquidade em algumas traduções. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu expulsei o querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu te atirarei a pedra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que eu conheci ficaram chocadas a vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Amados irmãos, eu gostaria de fazer um panorama sobre Lúcifer. Quem que era Lúcifer? Lúcifer era um querubim ungido da guarda do Senhor. Lúcifer, ele vivia na terra primária, aonde ele juntava os louvores entonados, porque algumas traduções nos delata que ele tinha tambores e pífaros sobre ele. Que ele juntava os louvores e ele
colhia todos aqueles louvores, ele via a grandeza dos louvores entoados ao Senhor Jesus. E logo, com os louvores, eles passavam sobre pedras fulgurantes. E aqueles louvores eram purificados. E ele acessava a dimensão onde estava o Eterno. E levava para o Eterno toda a adoração dos anjos a ele. Nós sabemos, amados irmãos, que logo que se decorreu disso, Satanás invejou daquilo que era dado ao Eterno. Porque ele tinha conhecimento, ele levava a adoração ao Eterno. Como é declarado em Isaías 14, ele quis estar no lugar do Eterno. Ele via quão grande era a adoração ao Eterno. Então, ele quis usurpar o trono de Deus. Quando a Bíblia nos declara que ele fez um amplo comércio, esse amplo comércio, amados irmãos, muitos não têm entendimento desse amplo comércio. Se a gente trazer a tradução literária do Aurélio, significa negociar, trocar, vender. Mas o negócio que ele fazia, o comércio que ele fazia, era negociar valor. Ele começou a negociar com os anjos a adoração. Ele começou a negociar com um terço dos anjos para usurpar o trono de Deus. Ele começou a fazer uma rebelião. Ele começou a levantar anjos. Começou a levantar exército para tomar o trono de Deus. Eu queria que vocês entendessem. Mas Deus achou em seu coração, como é declarado, maldade. Quando Deus achou maldade, o mundo espiritual, a dimensão onde está Deus, houve uma grande rebelião. E eu gostaria de entrar nisso, um breve panorama, viu, Cassiano? Só para ser bem breve, em Isaías 14. Porque ali ele queria o trono de Deus. Isaías 14, a partir do 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, quem que era? Lúcifer. Como fois lançado por terra, tu que debilitaste as nações. Tu dizias no teu coração, preste atenção, Satanás, Lúcifer, eu subirei acima dos céus, acima das estrelas de Deus. Quem que eram as estrelas? Os anjos. As estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da consagração e me sentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No momento que ele fala e declara que ele seria semelhante ao Altíssimo, porque nós sabemos que alguns anjos, eles foram criados num determinado momento. Mas o arcanjo Miguel, ele foi criado naquela hora. Porque quando Lúcifer, ele diz, eu quero ser semelhante como Deus, Deus dá um berro falando assim, Miguel. Miguel, a tradução Miguel nos declara, ninguém é como Deus. Quando ele declara Miguel, sai de dentro de Deus a essência. E Miguel vem à tona. E Apocalipse nos declara, Apocalipse 2, ali o céu se estremeceu diante da grandeza do Eterno. De dentro dele, da essência de Deus, saía o anjo mais poderoso desta terra. E Miguel triunfou contra o dragão, como é declarado em Apocalipse 12. Amém, amados? Em Apocalipse 12, a partir do 7, houve uma peleja no céu. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejava o dragão e os seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. E a antiga serpente que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo mundo, preste atenção.
O diabo, adversário no original, o sedutor de todo mundo, se foi atirado para a terra, e com ele os anjos. Preste atenção, naquele momento que houve a peleja no céu, porque Lúcifer queria ser como Deus, o pecado, a iniquidade tomou forma do seu coração. Lúcifer foi lançado na terra. Lúcifer foi lançado na terra de tal forma, quando a Bíblia nos declara em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. No original, no hebraico, significa caos. Não tinha nada. Não tinha nada. Caos. Nada. E a palavra de Deus nos declara que ele ficou desformado, porque saía fogo dele, ele ficou desfigurado. Quando a iniquidade entra no nosso coração, Cassiano e amados, quando o pecado decorre em nosso sangue, em nosso DNA, começa a desconstruir as células do eterno, começa a desconstruir tudo aquilo que foi construído no Éden. Mas nós sabemos que Yeshua foi o Emachia da nossa vida. Ele morreu por nós. Ele morreu com morte vicária. E o sangue dele, vertido na cruz, foi para apagar essa contaminação no sangue. Mas quando deixamos a iniquidade, amados, quando deixamos o pecado, a sujeira tomar conta do nosso DNA, tomar conta da nossa mente, nós começamos a perder a imagem. O que seria a imagem? Somos como Deus por fora. O que é semelhança? Temos dentro de nós aquilo que Deus soprou. Ele soprou pneuma nas nossas narinas. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito que nos faz acessar Ele. E quando nós perdemos esse acesso com o Senhor, quando damos legalidade às hóstias e às entidades ao diabo, abrimos brecha. Porque Deus está à porta, Jesus está à porta, Ele bate para entrar, mas as entidades, quando ela vê uma fresta, ela chuta a porta e toma conta. Você já viu quando existe uma manifestação, quando os olhos viram ao contrário, e a pessoa ela começa a desformar? Entidades, às vezes, com ações de tronos, amados, deixam cabelos de pessoas novas, brancos. Deixam pessoas, tem bruxos, amados, que envelhecem de tal forma, tem 20, 30 anos, parece que tem 70 anos, porque discorre, perde a imagem do Eterno. Perde a imagem do Eterno. E eles começam a transformar. Aquilo começa a transformar e eles começam a perder a imagem do Eterno. Satanás quis ser como Jesus, como Deus. Satanás quis ser como Deus. Mas ele usurpou o trono de Deus. Deus viu maldade no seu coração e lançou. E ele deixou de ser a imagem de Deus e começou a se desfigurar. Começou a ter uma personalidade maligna, disforme, com DNA todo corrompido e destruído. Eu queria passar a palavra para você, amado, que eu já comecei para pregar. Eu comecei para pregar. Queridos, é interessante. Justamente de Satanás para entender a entropia. Cassiano, por quê? Porque essa desfiguração, essa queda de Lúcifer é justamente a licantropia espiritual. Entenda uma coisa. Quando nós pegamos, o pastor leu aí a passagem de Daniel, capítulo 4, versículo 31 em diante, tem alguns pontos que eu acho muito interessante. O primeiro ponto que a Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele era um querubim. Querubim ungido. Querubim, queridos, é patente. Não sei se você já estudou sobre o campo da teofania, mas querubim é uma patente espiritual. Então, o que está acontecendo, o que o Senhor está declarando é acerca de um anjo que carrega uma patente. Qual que é o nome do anjo? Lúcifer. Mas ele carrega uma patente.
Não é qualquer querubim, é um querubim ungido. Pastor, tem unção. Ele é patenteado, ele tem unção. Presta atenção. Dele sai a som de pífaro de tambor. Pastor, tinha armamento. Glória. Tinha verdade. patente, tinha unção, tinha armamento. Tinha propósito? Tinha propósito. Ele tinha propósito. Cassiano, o que você quer que entendemos nessa live? Entenda a sua patente, o seu destino, o seu propósito, a unção que o Eterno derramou sobre a sua vida não te imuniza à queda. Verdade. Você pode ter tudo isso e cair. O que nos faz permanecer no propósito? O que nos leva a não tornar um ser licantrópico, que perde a imagem e semelhança do Altíssimo e começa a ter imagem e semelhança com as trevas. Queridos, entenda. Quando você entender a licantropia, você descobre até a eternidade que tem dentro de você. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Queridos, a eternidade ela é manifesta na nossa imagem e semelhança. Eu vou te explicar. O céu e o inferno. O inferno não foi criado para mim e para você. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. E porque seres humanos estão sendo levados ao inferno. Porque a aliança que você tem espiritual determina a sua eternidade. É verdade. A aliança que você tem determina a sua eternidade. Temos uma aliança com Yeshua. Então as nossas obras e os nossos atos não é dessa terra, pastor. É da jurisdição celestial do reino de Yeshua. Porque Glória vivemos uma vida de pecado, iniquidade e transgressão. Porque temos uma aliança com as trevas. Porque pessoas estão sendo levadas para o inferno porque tem sido manifestado com quem eles têm aliança. Pastor, eu gosto de usar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Quando nós pegamos o Senhor tirando, né, a família ali, né, Ló e sua esposa, sim, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, pastor, ela se torna uma estátua de sal. Calma. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, a Bíblia vai dizer, de sal e enxofre. Sal, enxofre. Quando ela olha para trás, ela se transforma em sal. Sabe quem é essa geração de esposa de Ló, pastor? Sai do mundo, mas não sai do mundo o suficiente para perder o mundo de vista. É verdade. Caminha até um pouco para distante do mundo, mas quando olha para trás, consegue olhar e ver Sodoma e Gomorra. É uma geração ungida, patenteada, tem destino, mas não compreendeu o propósito. Verdade. E quando olha para trás, está dentro da igreja, olhando para trás, se tornou estátua de sal. Por quê? Porque a mesma destruição de Sodoma e Gomorra será levado para aqueles que têm aliança com Sodoma e Gomorra. Verdade. O inferno, queridos, não foi criado para mim e para você, porque pessoas estão sendo conduzidas ao inferno. Por conta de licantropia. Porque perderam a presença de Deus, verdade, queridos. amado. E tem tomado a imagem e semelhança de Satanás e seus demônios. Eu falo isso com tremor e temor no coração. Porque há muitos homens, queridos, de Deus, cheios de unção. E que têm caído, pastor. É verdade. Têm se perdido. Verdade. E aí, pastor, eu observo como o Senhor, no Éden, Adão peca. E a pergunta que o Senhor faz para Adão é: Adão, o que você fez? Foi Adão, aonde você estava?
Queridos, entenda uma coisa. O Senhor criou o jardim do Éden de uma forma geográfica, era ali que Adão estava. O Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor sabia geograficamente onde Adão estava. O que o Senhor estava perguntando, quando ele olha para Adão e fala, Adão, aonde você estava? O que o Senhor está falando é, Adão, eu te procurei no meu propósito e eu não te encontrei. Aonde você estava? A licantropia espiritual, ela se desenvolve a partir do momento que eu me perco no propósito. E eu me desconstruo da imagem e semelhança do Altíssimo. E eu me torno imagem e semelhança de Satanás e seus demônios. Isso não me faz, e não faz o pastor que ele diz um semideus, não. Isso é nova era. De forma nenhuma. Deus. Não, isso é nova era. Não é isso, não é este o propósito. Mas entenda algo. Somos transportadores da glória de Deus. A terra clama pelo manifestados. Aleluia. Deus. Glória. Carregamos em nós a essência de Yeshua. O que fazemos não é mérito nosso, é simplesmente o manifestado Yeshua em nossas vidas. E os meus feitos manifestam o reino a qual eu faço parte. Aleluia. Esses dias, pastor, eu saí para a feira perto da minha casa, não tinha nem costume de ir na feira. Eu fui comer um espetinho, né? Foi eu, Arielle, foi algumas pessoas. Você me deixou para trás, né? Eu parei assim. Oi? Você me deixou para trás, né? Mas pode continuar, tô brincando. Eu parei, passou na rua e eu comecei a analisar as pessoas. As cores das roupas mudam, mas o estilo é o mesmo. As meninas com aquelas nudez exposta, os meninos com aquele vocabulário diferente, aquelas bermudas caindo. Pastor, a sensação que eu tinha era que era a mesma pessoa se multiplicando. A mesma mentalidade. Vivendo o princípio do principado passando. Sabe por quê? Pastor, aquele era o reino que eles viviam. Eu falo vivia porque eu prefiro declarar que vivia e que Yeshua encontre eles. Creio nisso. Mas os meus atos e as minhas obras manifestam o reino pela qual eu faço parte. Talvez você fale o seguinte, olha, que homem de Deus é você? Que homem de Deus você se tornou? Não! Olhe para mim. Tudo aquilo de ruim que você vê, isso sou eu. E tudo de bom que você vê em mim é o manifestar da glória de Deus. Glória a Deus. Entenda isso. O que eu creio que o Senhor quer fazer na live de hoje é te sacudir acerca de uma realidade espiritual. Amém. Não se perca. Não se confunda. Há uma jurisdição, há uma lei, há um estatuto perpétuo no meu reino e eu anseio te inserir na jurisdição Aleluia. Do meu reino. Fale como quem vive o governo do meu reino. Viva como quem carrega nos seus ombros a jurisdição do meu reino. Pense Aleluia. Como quem carrega a jurisdição do meu reino. Quando eu me perco Aleluia, no reino, eterno. Eu me desfio do propósito. E o que me aguarda? A eternidade. Por que pessoas estão indo para o inferno? Queridos, base, ponto. Porque tem rejeitado a obra da cruz. É verdade. Porque tem virado as costas para a obra da cruz. É Talvez você que está me ouvindo, e eu falei isso na live, pastor, eu vou ressaltar de novo, porque eu creio Amém. Que a live de hoje será levado, sim, a goéticos, a feiticeiros. Amém, em nome de Jesus. E que talvez tenham pensado que tudo isso que você tem vivido é o ápice do poder e da manifestação. Não, queridos. Há um reino, há um governo ainda maior de tudo isso que você tem vivido. Amém. Há um manifestar da glória de Deus que anseia te envolver.
e restaurar em você aquilo que um dia estava perdido. O que foi perdido, Cassiano? A imagem e semelhança. Quando isso vai acontecer? Quando você mergulhar em princípios do reino. Mergulhe, queridos, na palavra do princípio do reino. E viva o reino de Yeshua. Esses últimos tempos, dentro do Instituto, como o Senhor tem falado sobre dimensão de reino e governo. É verdade. Como o Senhor tem falado sobre dimensão de reino e governo. Talvez você tenha nos ouvido e tenha falado, Cassiano, realmente, eu me desconstruí. Eu me tornei iníquo. Porque essa é a apontação para Lúcifer também, né, pastor? É verdade. Ele era perfeito. Até que o dia que se encontrou iniquidade nele. O que é iniquidade? É praticar maldade, sabendo que é errado, e continua praticando. Verdade. Deixa eu te perguntar. O que a Bíblia condena? Que permanecemos praticando continuamente. Não é difícil encontrar licantropia em nós. Basta olhar para os nossos feitos, porque ela se manifesta. O quanto temos de Yeshua em nós e o quanto temos de Lúcifer em nós. Até que o dia que se encontrou em iniquidade. Cassiano, do que vocês estão falando? Síndrome de Gabriel. Lembra? Eu nasci assim. Eu vivi assim, eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. Não! Não é assim. Davi vai dizer, iniquidade, eu fui gerado, e em pecado conceberam os meus pais. Ele está falando, ei, eu vivi assim. Mas entenda, o Senhor, ele transforma uma genética. O Senhor, ele toca em uma genética e ele transforma homens iníquos em homens de governo. Pastor, pode ir colar sanguíneo. Toda a licantropia. E ele vai desconstruindo toda licantropia. Quando o poder da cruz, quando a obra vicária do eterno, do Senhor Jesus, quando ele veio, ele passeou entre nós, ele subiu no madeiro, naquele lugar, ele foi vertido na cruz. Quando nós decidimos que a iniquidade não faz parte para a nossa vida, entenda o seguinte, amado, você não vai ter um sentimento nunca de abandonar a iniquidade. Você tem que decidir em Cristo abandonar a iniquidade. Você acha que Deus vai gerar no seu coração um desejo de abandonar? Decida nesta noite abandonar os prazeres deste mundo. Decida nesta noite a deixar de amar este mundo de tal forma que você esquece do seu lar. Sua casa não é nessa terra. A tua casa é no céu. Nós voltaremos para nossa casa. A palavra de Deus nos declara, nós sabemos que a salvação não é mérito nosso. A salvação é um dom gratuito de Deus, é a graça. Mas nós sabemos que o mundo espiritual, o reino de Deus, ele é tomado por violência. No original, violência, por força, violência é algo tremendo. Deixa eu te falar, amados, quando Jesus esteve à porta, daquele túmulo de Lázaro, você acha que ele falou baixinho? A voz dele ecoou como o rugido de um leão selvagem às dimensões. Ele falou assim, Lázaro, sai para fora. Mas a pedra que estava lá ele não tirou. Sabe por que a pedra que ele estava lá ele não tirou? Porque ele quer a nossa ação humana. Porque para acontecer algo em nossa vida, nós temos que movermos, amado. O mundo espiritual, ele move de acordo com o nosso movimento. O mundo espiritual, ele é traçado de acordo com o nosso passo. Decida remover a pedra que está na sua sepultura.
Decida mover a pedra que está na sepultura, porque chamar para fora, Exu, o Eterno, vai te chamar. Exu me chama hoje, nesta noite, para fora, para abandonar as minhas práticas de amor profundo por este mundo. Quantas das vezes deixamos de dedicarmos ao Eterno? Quantas das vezes deixamos de mover e nos fluirmos no Senhor e preferimos fluir na nossa alma, de tal forma que a alma se alinha ao nosso corpo e a maldade flui em nossas veias. Você acha que a morte de Jesus foi à toa? Quando Jesus foi pregado na cruz, você que acredita na obra dele, foi pregado junto com ele. Em nome de Jesus, o homem primário dessa terra, a natureza adâmica, pecaminosa, ela vai cair por terra na sua vida. E a natureza do último homem, que é Jesus, o Eterno, ela vai viver e vai fluir no seu sangue. E a licantropia que foi um dia na minha vida, que foi na sua vida, ela se apartará diante da glória, diante do sangue do Eterno. Deixe o sangue do Eterno limpar os seus ossos. Deixe o sangue do Eterno limpar o seu DNA. Deixe o sangue do Eterno derrubar as fortalezas mentais que estão sobre tua vida. Porque quando Eliseu, jogado morto naquela cova, os ossos dele estavam lá. Mas tinha tanta unção naquela vida que as pessoas corriam da guerra e um soldado caiu, jogaram um soldado morto na cova de Eliseu. Mas a unção de Deus estava nos ossos daquele homem. Que aquele homem ressuscitou, eu fico imaginando o amado Cassiano, quando corriam os soldados e de repente eles olham para trás. Que loucura é essa? Que homem é esse que corre atrás de mim? Amados, quando nós deixamos o Senhor Jesus agir na nossa vida, porque nós sabemos que quando nós morremos, aqueles em Cristo vai a Deus. Mas você mesmo morto, você acha que o DNA do Senhor Jesus não estão nos seus ossos, não? Pega essa passagem. A glória de Deus, ela não se aparta. Da mesma forma que o DNA de Jesus estava nos ossos daquele homem, quando você se distorce a imagem e semelhança de Jesus, quando você transforma licantropicamente no diabo, tudo que você toca perecerá. A sua vida e a vida daqueles que você toca serão sepulturas mortas, caiadas. Decida viver a dimensão do Eterno. Decida nesta noite olhar para a cruz, ver aquilo que Cristo fez, chamar Ele para sentar na mesa e decida, hoje eu quero ter a imagem de Cristo, eu quero ser a imagem de Deus, como Ele é. E o meu caráter, eu decido ser forjado pelo Eterno. Deixe ser forjado, amado. Quando nós falamos forja, é levar no fogo. Para um ouro ser forjado, ele precisa ser levado em mais de 1000 graus. Para uma joia ser pronta, precisam de 3 elementos. Se o Wagner tiver ele me fala. Precisa, porque o ouro é muito macio. Mas tem prata e bronze para dar liga nesse ouro. Mas a prata, ela entra em um determinado estado de ebulição, em um determinado grau, bem abaixo de 1000 graus. E o bronze também. Decida não ser bronze nem prata, mas decida ser ouro em Cristo. Decida nesta noite ser ouro no Eterno. Vai, porque o sanguíneo ativou aqui também. Vai, prossiga. Pastor, é tão profundo
né? E eu tô aqui acompanhando os comentários, algumas pessoas falando que decide viver na dimensão do eterno. Queridos, isso se baseia em decisão. Decida. Eu volto aqui no caso lá, né, a história que a Bíblia conta acerca de Sodoma e Gomorra. Saia de dimensões onde tem te levado à licantropia e acesse a dimensão, queridos, da liberdade, da libertação. Sabe quando as coisas vão fluir em Deus? Quando pararmos de brincar com aquilo que tem provocado a nossa licantropia. Eu estou falando de lugares onde deveríamos abrir mão e nem ter mais acesso, pastor, e que as pessoas permanecem brincando. É verdade, amado. Esse ano que você está falando, eu estou falando de rodas de amizade, eu estou falando de contatos, de relacionamentos, onde o Eterno já falou, largue, abandone, pare de ter contato e permanecer. Eu estou falando de linguagens que o Senhor tem falado, transforme a sua linguagem. Porque a linguagem que você tem falado tem denunciado o reino que você faz parte. Amém. Queridos, isso é muito forte. Como o Senhor tem falado no meu espírito acerca de uma linguagem profética. Aleluia. Há pessoas que já deveriam estar vivendo sobrenatural no reino de Deus e ainda não conseguiu viver porque não teve a sua linguagem transformada. Não teve a sua linguagem transformada. Quem tem a linguagem transformada são homens e mulheres de governo que é untado de unção, sim, compreende o propósito, leva até mesmo uma mudança de atmosfera que faz parte. Aleluia. Sinta a atmosfera aí. A atmosfera que vivemos não é transformada, porque a nossa linguagem não foi transformada primeiro. Amém. Viver em uma atmosfera profética é ter a sua linguagem transformada. A atmosfera está travada, mas ei, calma. Se levanta um profeta com uma linguagem transformada. Aleluia. Cassiano, e um profeta com a linguagem transformada pode mudar uma atmosfera. Simples. Vamos falar de Elias. Conforme as minhas palavras, não irá chover. Calma. Não foi Deus que falou, Elias, cesse a chuva? É conforme as minhas palavras, e o Senhor declara, e conforme as palavras de Elias, não vai chover. Quem é esse? É um profeta que tem a sua linguagem transformada. Amém. Pessoas que entendem a sua posição de governo, têm uma linguagem profética, caminham em uma linguagem profética. Tá Gideões lutando. Se eu tiver errado, pastor, por favor, me corrija. Ele olha e fala assim, ele dá ordem para o sol parar. Calma! Ei, você já estudou, nem que seja um pouquinho. Na verdade, é a Terra que vai girando em torno do Sol, não o Sol que gira em torno da Terra. Ele fala, dá uma ordem para o Sol parar. Cientificamente, ele não tinha a linguagem da ciência, pastor. Mas ele tinha a linguagem profética do céu. Aleluia. E aí o Eterno entende, ele entende. Ele entende, ei, Gideões não compreende que é a terra que gira em torno do sol, não o sol que gira em torno da terra. Mas Gideões tem a linguagem profética. Então, mediante o pedido do meu guerreiro, eu concedo. Aleluia. Aleluia. Homens e mulheres de governo, com linguagem profética transformada, que não se corrompe com as coisas dessa terra, mas muda a terra para fazer o cumprimento da vontade de Yeshua. Queridos, entenda. Essa licantropia tem nos conduzido ao inferno. Talvez, pastor, tem pessoas nos ouvindo falar assim, não minto, não roubo, não me prostituo. Ei, e esse orgulho aí?
E essa idolatria das virtudes aí, sutil, pastor. E que talvez o coração tenha declarado, se eu pregasse, eu falaria diferente. Se eu estivesse fazendo, eu faria diferente. Sabe o que é isso? É a manifestação do seu orgulho, é a sua licantropia. E o que Yeshua tem declarado nesse momento é: desce as escadarias da humildade. Porque aleluia, quando você descer, você será tratado. Aprenda com Yeshua a ser humilde. Porque ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus, aleluia, mas se esvaziou tomando a sua forma de servo. Quem é esse? É aquele que entendeu: não serei como Lúcifer. Não terei meu coração tomado na vaidade, no orgulho. Eu me esvazio para que o nome do Eterno se engrandeça nas minhas ações. E aqui eu libero chaves para você que entende que tem uma vida de licantropia e tem falado que esse ano eu anseio, eu desejo sair da licantropia e fluir em uma posição de governo. Ok. Aleluia. Desce. Aprenda a descer. Amém. Desce. Se esvazia. Não. É que eu faço parte da equipe de fulano. É que minha posição eclesiástica é essa. É que não. É reino. Aleluia. Reino. Aleluia. Reino. Esse reino tem um rei, esse rei é Yeshua. Aprenda com Yeshua. Aprenda a ser humilde. Aprenda a se esvaziar. Porque quando descer, o Senhor vai fazer com que você suba. A restauração que ele deseja fazer depende de você. O quão você está disposto a se esvaziar. Pastor, quer falar alguma coisa? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Que o Eterno tem feito nessa noite. As dimensões, amado, têm se aberto. Foram abertas nessa noite. A presença do Senhor neste local onde eu estou, eu tenho certeza que em cada casa de quem tem escutado essa live, tem acessado a glória do Eterno. O meu espírito está todo estremecido diante da face e da grandeza do Eterno. Diante da glória do Senhor. Não entendam que Deus está... Muitos não têm entendido o que Deus está fazendo nesta noite. Mas você aí que tem dons de línguas, você aí que tem dom do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo quer que você flua nele. Põe no seu coração agora. Põe no seu coração agora. Pegue na sua casa agora, no cômodo onde você está, um balde. Não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo. Um balde, um cesto. E começa a jogar profeticamente os lixos nessa lata de lixo. Começa a jogar esse lixo na lata de lixo. Deus quer que você pegue algo na sua casa nesta noite. Pegue um cesto, pegue um balde. Mas flua no Senhor Jesus e comece a jogar profeticamente aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te deixa de ser a imagem e semelhança do Eterno. Pegue agora, amados, flua na dimensão, porque Deus quer te tratar nesta noite. Quem trata não é eu e nem o Cassiano, não. Nós somos semeadores. Nós oramos e molhamos através da oração, através de Yeshua, o acesso. Nós lançamos a semente, mas o Espírito de Deus vai fazê-la frutificar na vida daquele que crê nesta noite. Pegue e jogue. Comece a declarar agora. Eu jogo o meu orgulho que me desconstruiu na lata de lixo. Profeticamente, eu jogo o meu orgulho.
Eu jogo a imoralidade sexual agora. Em nome de Jesus. Todo espírito, em nome de Jesus, bate retirada. Jogue agora, profeticamente, comece a declarar em voz alta, porque quando nós confiamos a Deus, somos perdoados e a habilidade, o poder legal que você está dando ao Satanás, ao diabo, está sendo cancelado nesta noite, através do poder da confissão ao Eterno. Mas quando você, diante do seu irmão, daquele de confiança, como diz Tiago, declara, você está sendo curado, jogue, decida nesta noite, amado Cassiano, nessa noite Deus vai trabalhar em muitos corações. Nessa noite, pessoas profeticamente decidem essa terra na lata de lixo. E eu creio, através de um decreto que eu lanço, impelido pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que te trazia maldição, aquilo que trazia em sua vida uma vida de sepultura, entre os seus dedos a miséria, mas nesta noite, no momento que você jogar tudo aquilo que te impede de acessar o Eterno, ela cessará em nome de Jesus. Decida nesta noite, porque em segundos você, em nome de Jesus, prosperará. Os seus bens, os cereais, multiplicarão de tal forma, porque os céus foram rasgados e a glória de Deus está descendo. Porque, amado, se Deus não acessar através da sua glória essa terra, eu quero acessar o reino de Deus. Em nome de Jesus, abandona agora. Abandona agora, em nome de Jesus, eu abandono. Pai, em nome de Jesus, eu abandono aquilo que me prende a essa terra. Porque um dia eu vou voltar para casa. Decida, em nome de Jesus, você aí. Em nome de Jesus, você aí que entre suas mãos estão intrínseco no seu coração o espírito da miséria. Tudo que você tem pegado, tudo que você tem pegado, o espírito da procrastinação não deixa você terminar a faculdade, não deixa você terminar a sua escola, não deixa você educar seu filho. Agora, em nome de Jesus, para fora agora, em nome de Jesus. Porque a autoridade que está aqui é a autoridade de Yeshua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acesse a dimensão do Eterno. Lance os seus fardos na cruz agora. Lance no lixo, porque Deus quer que você flua como rios, amado. Não na sepultura, não na miséria. Hoje, Deus, o Eterno, te dá um destino, você aí. O Eterno te dá um destino, você aí que vai escutar a sua live. Você falou, essa é a última live que eu escuto porque eu quero abandonar este Deus. Acesse a chave e abandone aquilo que te afasta dele. Porque ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Cassiano, o que Deus está fazendo aqui hoje é sobrenatural. Porque onde tiraria? Jogar lata, colocar cestos e jogar na lata de lixo? Nunca imaginei isso. Deus conhece meu coração. Jogue na lata de lixo. Abandone as velhas práticas. Porque hoje o Eterno vai mudar a sua vida, aquele que decidiu. O Eterno vai mudar. Amanhã, você vai receber mensagem, Cassiano. A minha vida foi transformada porque eu decidi acessar a dimensão do Eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Querido, isso é o início de um novo tempo. O início de um novo tempo onde o Senhor anseia te levar a acessar essas dimensões de governo. Mas entenda uma coisa. Eu sei que todo esse processo de licantropia espiritual é um processo que demanda tempo. Mas o processo de limpeza, de resgate de DNA, também demanda tempo. O que eu quero que você entenda, o Senhor pode fazer algo imediato.
Mas eu quero, queridos, que dentro do término desse dia, que você tire seu momento de oração profunda, intensa adoração do Senhor. E seja verdadeiro com o Senhor me mostre quais são as contaminações que eu tenho carregado no meu DNA espiritual e que tem me levado a esses lugares de escravidão e de licantropia. Queridos, tudo isso que o Senhor tem falado é algo profético. O intuito não é te levar a crer. O intuito, queridos, é que você viva. Exatamente. A questão do balde, entenda, é uma dinâmica profética que o Senhor tem conduzido na noite de hoje. Eu sei, pastor, que algumas pessoas vão ter ânsia de vômito. Algumas pessoas vão ter diarreia. Amém. Algumas pessoas vão ter tosse. Amém. É o Senhor limpando e colocando para fora toda essa contaminação que estava dentro de você. Cristo é a porta que nos leva até o acesso, queridos. E o Senhor está aqui. Amém. Glória e que você viva. Que você viva lugares profundos em Deus. Que o Senhor te conduza, queridos. A Bíblia diz: o meu povo habitará em moradas de paz, em lugares de tranquilidades. A Bíblia vai dizer, o salmista vai declarar: eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, e descanso à sombra do Onipotente, são dimensões espirituais a qual o Senhor deseja te levar, e que você acesse, e que você viva, e que você se porte como mulher, homem de governo. Amém. Eu quero encerrar com um conselho. Não brinque com a astúcia do adversário em te levar à licantropia. Abandone. Abra mão. Cassiano, eu não dou conta. Cassiano, eu não consigo. Você consegue. Você consegue porque, queridos, o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Amém, Cassiano, Jesus. Vai chegar o tempo. Ei, chegou o tempo. Eu quero ser profética do Senhor nesse momento para dizer sim, chegou o tempo de abandonar tantas coisas. A verdade é, lutamos, queridos, por tantas coisas que nem valia tanto o nosso esforço. Mas o Senhor está falando: ei, aprenda a lutar por você. Aprenda a violência. Porque o reino de Yeshua é tomado à violência. Salvação é pela graça, mas o reino é a violência. Amém? É verdade. Quero encerrar aqui, agradecendo ao pastor pela oportunidade. Queridos, vocês ainda verão essa lataria branca dele, né? Muitas vezes aqui conosco. Quase branca, pra frente, né? De agora para frente, vamos ter uma série de lives aí, tendo uma intensidade maior, ok? Se você não nos conhece, não conhece o Instituto, nos chama no direct. Temos cursos, treinamentos, seminários. A nossa agenda, né, de agora para frente, ela está assim, bem emparrotada de seminários. Mas se você deseja fazer um seminário na sua igreja, se você deseja fazer cursos, treinamentos, ser habilitados dentro disso, que o Eterno tem nos levado, nos procure. Queremos compartilhar. O que o Senhor tem nos levado a compreender é que não somos represas. Somos fontes que jorram do Eterno. Queridos, não há nada nosso. É tudo do Senhor. Por Ele e para Ele. São todas as coisas. Glória Eu quero a Deus, encerrar também. Sabemos que estamos em um tempo profético, onde o Senhor tem falado que a vara da autoridade circunda a casa. Aleluia. E queremos aproveitar, nos deleitar das delícias reais do governo de Yeshua. Eu quero terminar, queridos, declarando
Que o Senhor alargue os seus celeiros. Amém. Em nome Que o Senhor faça prosperar Amém. os seus caminhos. Que o Senhor abençoe Amém. todas as obras feitas por suas mãos. Que as Amém. doces, inefáveis consolações Amém. do Espírito Santo esteja com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Amém. Amém. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa antes de encerrar? Amados, glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Faço as minhas palavras, as palavras do Cassiano. Cassiano, muito obrigado pela essa oportunidade para a gente falar do Eterno, tá bom? Quão bom é falar sobre as coisas de Deus, e tão bom é falar sobre Ele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, conserve você em saúde, tá bom? E que você continue liberando, né? Como embaixador de Cristo, né? E flua no Espírito de Deus, estabelecendo e proclamando o reino de Deus, tá bom? O reino do Senhor. Deus abençoe a todos, amado. Muito obrigado. E nós agradecemos o Eterno por tudo isso que Ele fez e por Ele ser a centralidade de tudo isso que aconteceu aqui hoje. Amém? Amém. Amém. Queridos, shalom, shalom. Que o Eterno o abençoe.